Alô, internauta, o mandato democrático e popular do vereador Alemão Duarte, sempre prestando conta a você, moradora, você, morador da cidade de Santo André, do ABC, do estado de São Paulo e do Brasil. Estamos hoje com uma convidada, um convidado, nosso primeiro convidado aqui é o Tarcísio Século. Tarcísio Século, que eu o conheço há muito tempo, economista, ex-diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi candidato a prefeito em São Bernardo do Campo, foi secretário de obra na gestão do nosso companheiro e amigo Luiz Marinho, que é pré-candidato a prefeito este ano em São Bernardo do Campo. Atualmente é diretor da Rede Brasil Atual, da TVT e da TV dos Trabalhadores. Então, esse é o Tarcísio Século, companheiro e amigo, que está sempre na luta em defesa da classe trabalhadora. A nossa convidada também é a Márcia Garcia. Márcia Garcia, ativista, movimento de mulheres, foi vice-presidente do PT aqui da cidade de Santo André, 2017-2019. Na legislatura passada foi candidata a vereadora pelo PT, inclusive muito bem votada aqui na cidade, e atualmente ela trabalha com o curso de PLP, promotora legal popular da cidade de Santo André. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste momento, eu peço agora para o Tarcísio, pode se apresentar, falar com os nossos internautas. Nós já temos várias pessoas nos acompanhando, mas antes de eu passar para o Tarcísio, acompanhe na nossa página do Facebook, na minha página, e compartilhe, fale com seus amigos nesse bate-papo tão gostoso de hoje com o Tarcísio Século e Márcia Garcia. Tarcísio, fica à vontade para dar aí alguns minutinhos, se apresentar, já pode dar um oi para os internautas, que já tem gente nos acompanhando já. Tarcísio Maravilha, Alemão. Maravilha, Alemão. Muito obrigado aí pelo convite, poder estar com você aqui, compartilhar essa hora aqui de conversa dentro da sua campanha, uma campanha dentro do seu mandato e também da sua campanha agora, né, pré-campanha. Um mandato que você tem honrado muito aí, o que você se propõe a fazer, a luta com os que mais precisam aqui na cidade de Santo André, né? E que você tem levado com muita honradez todo esse período que você já ficou aqui como vereador em Santo André. E agora, nessa sua pré-campanha também, que tenha muita sorte e possa de novo ser reeleito, que nós, da cidade de Santo André, quem mora aí, precisa muito de uma figura como o Alemão Duarte aqui. É muito legal estar nessas lives, porque isso é bom demais, né, gente? A reunião do PT começa na hora, né, cara? Você vê, deu 5 horas, a gente começou a reunião. É difícil na vida real ser assim, né, Márcia? Mas assim, nessa coisa aqui é bacana, que funciona. É quase um sonho, né, Tarcísio? É quase um sonho, isso é bom demais. Deu a hora, falta 30 segundos, falta 10, 5 horas, vai começar. É bom demais, né, irmão? Então, é muito prazer estar aqui com você. Você já fez minha apresentação, né? Metalúrgico muitos anos, também na Mercedes, você na Volkswagen. Fomos diretores juntos do sindicato, eu era tesoureiro, você era o vice-presidente. A gente tocou a vida ali na formação, fizemos muita coisa junto, no PT fizemos muita coisa junto. O importante é que a vida da gente vai passando, os momentos são diferentes, mas a nossa luta ela nunca muda de foco, né? Nós queremos construir uma sociedade melhor para o Brasil e sabemos de todos os espaços possíveis e onde a gente tem que trabalhar, seja na comunicação, onde eu estou lá na TVT, na Rádio Brasil Atual e na Rede Brasil Atual, no nosso site de informações, seja você na Câmara Municipal de Santo André, seja quem acompanha a Márcia tocando promotoras legais populares, são os espaços que nós temos para ir ganhando consciência das pessoas, mostrando que, de fato, o Brasil precisa de mudanças e que nós podemos fazer de novo o povo brasileiro ser feliz, né? Como o presidente Lula sempre tem dito, depende só da gente. Então, estamos aqui contribuindo com você, Alemão. Um prazer estar aqui. Obrigado, Tarcísio, mais uma vez, a sua presença aqui. Passo agora para a Márcia Garcia. Passo para a Márcia Garcia, Márcia, fazer aí. Boa tarde. Boa tarde, vereador Alemão Duarte. Boa tarde, Tarcísio. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Alemão já fez a minha apresentação aí, né? Hoje eu estou aqui para contribuir com esse debate e para falar um pouquinho, né,
da nossa experiência aí que nós temos aí percorridos durante esse caminho. Como o Alemão já disse, eu estive como vice-presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Santo André, onde eu cresci muito politicamente falando, fui candidata a vereadora em 2016, sou ativista do movimento de mulheres, né? Faço parte da frente regional de combate à violência contra a mulher, coordeno um curso de promotoras legais populares junto com a companheira Cristina Pectol, que esteve na sua live também, né? Aqui no distrito de Capuava. Então, nós estamos aí, na resistência e na luta diária, Alemão Duarte. E parabéns, eu gostaria de parabenizar você e a sua equipe. A sua equipe está de parabéns, é nota 10, viu, Alemão? Obrigado, Márcia, mais uma vez. Nós temos agora aqui uma matéria que fala da questão de máscara, álcool e gel, enfim. Nós estamos no aguardo, né? O governo ele proíbe as máscaras, nós temos todo um trabalho que precisa de orientação, eu falo sempre de formação, mas é uma matéria, né? O veneno em máscara, foco com álcool e gel, as novas violências da pandemia. Bom, enfim, nós temos um formato, como está estando hoje, um número muito alto. Depois nós vamos continuar dialogando, quero falar sobre a questão do desemprego. Mas como que é? Eu queria que rapidamente, mas pode ser iniciar por você, depois Tarcísio, como é que está vivendo esse momento aí de uso de máscara, essa obrigatoriedade, chega em algum lugar, tem que pegar a máscara, a questão da pandemia, é tudo muito estranho, então que rapidamente a gente possa comentar sobre essa nova vida nossa e logo em seguida eu entro num debate a questão do índice de desemprego referente a essa pandemia também. Bom, Alemão, eu me sinto sufocada com a máscara, de verdade, eu não gosto, né? Mas é lógico, neste momento que nós estamos, é imprescindível o uso da máscara, né? Nós não podemos sair de casa de forma nenhuma sem a utilização das máscaras, da máscara, né? E essa matéria, Alemão, que você colocou aí, é uma nova forma de violência contra as mulheres. Por incrível que pareça e que possamos acreditar, agora as mulheres estão sendo envenenadas pelas máscaras, né? Porque está se colocando veneno nas máscaras para, né, matar a companheira, e o álcool gel está sendo muito utilizado. Tem um crescimento no índice de mulheres que chegam às unidades de saúde queimadas pelos seus companheiros, né, que jogaram álcool gel nelas e atearam fogo. É uma coisa muito triste, mas é verdadeira. Alemão, a máscara é um EPI, na verdade, né? É o equipamento de proteção individual e que toda a medicina, a ciência, diz que nós temos que usar. Essa matéria que você citou, que a Márcia está dizendo, é onde está tendo um aumento muito forte, muito grande da violência doméstica, né? Que já era uma crise, já era uma chaga para as mulheres, e nesse momento de pandemia isso se agrava, tendo esses casos de companheiros aí, se é que pode chamar assim, envenenando máscara para prejudicar a companheira, ameaçando botar fogo na casa. Então, acho que é um momento importante que a gente tem que estar debatendo isso, né? A violência doméstica, ela acontece, nesse momento aqui parece estar mais grave, tem aumentado muito os índices. Então, tem um trabalho de conscientização que precisa ser feito, porque não há sinais de que a pandemia se resolve no curto prazo. Então, talvez a gente vai ficar em um período aí com grandes preocupações, tendo que usar máscara mesmo, por mais desconfortável que seja, mas é o EPI existente, é o equipamento de proteção que nós temos para poder andar na rua, para poder fazer compra, né, e para poder, na medida do possível, não usá-la ficando em casa, né, que é o melhor caminho possível para poder, quem puder não sair, é a melhor forma de se prevenir. Com certeza, temos que cuidar e muito cuidado dessa questão da prevenção. O mandato tem sempre orientado, se cuida, se tiver de ficar em casa, fique em casa, se tiver de trabalhar,
tome todos os cuidados, use álcool, gel. Aproveito aqui para informar a todos e todas que a eleição agora vai ser dia 15 de novembro. Ontem foi uma decisão lá no Senado. Olha, nós tivemos aí, nesse período de pandemia, o crescimento do desemprego, né, na região do ABC. Muitos comércios, inclusive, Tarcísio, aqui na cidade de Santo André, que eu conheço, não vai mais abrir. Desde salão do cabeleireiro, pequenos comércios, fora a questão das indústrias. Então, nós temos aí uma matéria do G1 que fala aí do desemprego, né? E era importante que a gente possa dialogar com os internautas, como que está essa situação, né? Nós temos o desemprego só para 12,9%, isso em maio, e tem rombo, recorde no número de ocupados, né? Então, como está aí a matéria na tela. Então, portanto, junho esse número está um pouco maior, e nós podemos isso aumentar muito mais, porque nós não sabemos como vai ser, provavelmente, Tarcísio, aqui na cidade de Santo André deve sair um decreto amanhã, onde bares, restaurantes podem abrir, aí os cuidados têm que aumentar mais ainda nesse primeiro ponto que nós abordamos aqui. Então, Tarcísio, eu sei que você, como eu também, que vim da Volkswagen, você mesmo mencionou, você da Mercedes-Benz, tenho acompanhado muito de perto as questões da Volkswagen. Provavelmente eu quero ver se eu faço, estamos vendo aí, porque estava num período de eleição lá no sindicato, que eu aproveito para mandar boa sorte a toda a diretoria que está junto com o Wagner, presidente lá do Sindicato dos Metalúrgicos, foi eleito por mais um mandato aí pela frente. Então, devo aí pela frente trazer o Aroaldo, trazer o Hélito para um debate aqui com a gente, porque eu estou tendo informações, como está nas fábricas. Então, como que está aí esse pessoal também está de layoff, desemprego? Então, eu começo aí com você. Como é que você também, nesse trabalho que você está na Rede Brasil Atual, TVT, como é que você está se dando com esse número altíssimo de desempregados e que a tendência é aumentar? Se os comércios que estão para ser abertos, o cara está dizendo que não vai reabrir porque não vê perspectiva na economia. Então, passo com você aí, Tarcísio, e depois com a Márcia. Legal, Alemão. Aqui precisava entender um pouquinho esse caso, né? Esses 12,9 apontado aí é o número de quem faz a pesquisa e quem está procurando emprego. Então, 12,9% da população está procurando emprego. Mas o número de desempregados é muito maior, porque você tem um conjunto enorme de pessoas que está na pandemia, não quer sair de casa, tem medo de se contaminar, que não está procurando emprego. Então, na hora que for reabrindo a economia, esse pessoal vai começar a sair às ruas para procurar emprego. Esse número, Alemão, vai passar de 15%, de 16%, de 17%, porque as pessoas estão bocosadas. Estou lá em casa esperando, então não estou nem procurando emprego e nem estou trabalhando, né? Então, tem um grupo grande disso. E também essa pesquisa mostra que, pela primeira vez, a maioria da população em idade de trabalho não está trabalhando. Você tem mais gente sem trabalho e menos gente trabalhando. E a tendência, nesse momento agora, é piorar mais um pouco. Porque, de fato, né, aqui em São Bernardo, por exemplo, reabriu o comércio nas lojas. Eu passei ali na Marechal, que todo mundo conhece. Praticamente todas as lojas estão abertas. O problema é que não tinha ninguém comprando nada, né? Porque não adianta reabrir o comércio se não tiver renda. Se as pessoas não têm dinheiro, não vai fazer o comércio virar. Mesmo em locais, como você está dizendo, que vários estabelecimentos já não vão abrir, então aí já demitiu todo mundo, já está no desemprego. Tem gente ainda apostando que vai conseguir tocar o seu negócio. Mas aí abre uma loja 4 horas por dia. O que pode resolver, o que pode ajudar isso? O cara precisaria de mais tempo, mas não adianta, porque também não tem gente nem para as 4 horas que está aberta. Eu vi a semana passada que estava previsto abrir bares e restaurantes em São Paulo desde segunda, e o Bruno Covas lá mandou postergar pelo menos mais uma semana ou 10 dias. Quem já tinha comprado os bens perecíveis faz o que com aquilo? O cara ia abrir uma lanchonete, comprou alface, comprou tomate, comprou queijo. Faz o que agora com isso, esperando 15 dias? O alface não vai esperar 15 dias, né? Então, os prejuízos vão se ampliando. E aqui, Alemão, tem uma frase importante que eu vi nesses dias,
que nós estamos... A pandemia é uma grande tempestade. É uma grande tempestade em que tem gente que está em terra firme, tem gente que está num grande iate em alto mar, tem gente que está no barquinho, tem gente que está nadando para tentar sobreviver nessa grande maremoto que está acontecendo. Quem está em terra firme está ganhando mais dinheiro do que antes. Então, há vários dados que mostram que está ampliando, aumentando a renda dos mais ricos e está diminuindo e muito a dos mais pobres. Porque as pessoas muitas vezes não sabem muito bem como é que funciona. Você tem um volume de dinheiro colocado na sociedade. Aquele dinheiro está ali. Ou ele vai para você, vem para mim e vai para outro. Ele não some, ele não evapora. Então, se nós estamos perdendo, os trabalhadores que estão perdendo o emprego, estão recebendo menos, tem essa história de reduzir salário para poder continuar trabalhando, outra ponta, eles estão ganhando, alguém está juntando. Então, quando você vê lá as grandes empresas de tecnologia, eles estão ganhando e muito. O cara que é dono da Amazon, só esse ano já aumentou em 50 bilhões de dólares o patrimônio dele. O cara tinha 200, já aumentou 50. O cara que montou e criou o Zoom, esse aplicativo de falar, como nós estamos falando aqui, mas é um outro, o cara já aumentou em 75% o dinheiro que ele tinha, porque começou a vender para todo mundo essas coisas para a gente poder falar à distância. Então, os trabalhadores, o povo mais pobre está sofrendo e pagando a conta, os de cima estão cada vez mais ricos. No Congresso Nacional hoje, Alemão, tem mais de 30 projetos para taxar quem tem mais dinheiro. Talvez não aprove nenhum, mas tem uns 4, 5 para aprovar, para taxar grandes fortunas, tem outros para taxar transmissão de bens, tem outros para dizer, olha, precisa aumentar o imposto de renda de quem ganha mais, porque está cheio de gente aí ganhando muito ainda, mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro desse problema todo. E você pode ver, você anda na cidade, você conhece os locais, o pequeno comerciante, aquele que tinha uma barraquinha, que ficava na calçada vendendo alho, vendendo picolé, vendendo docinho, não tem para quem vender. E quem está passando na rua não tem dinheiro para comprar. Então, esse é um grande problema que nós estamos vendo hoje. Então, o desemprego, a tendência dele é ficar ainda maior na medida que as pessoas vão começar a voltar a buscar trabalho. Opa, está recuperando? Vamos buscar trabalho. No mês passado, 1.100.000 demissões, 750.000 admissões. Teve contratação no mês passado. Por quê? Entregadores, comércio eletrônico, área da saúde, teve contratações. Não é? Então, você tem alguém empregando, mas tem um volume maior desempregando. Na hora que todo mundo está desempregado, começar a procurar emprego, esse índice vai aumentar muito. Então, esse número de 12,9 é um número correto, porém, ele é enganoso, porque não está pegando todo mundo. Você tem aí cerca de 5,5 milhões de pessoas que estão no desalento. O cara nem sai para procurar emprego porque ele acha que não tem. Se esses 5 milhões forem procurar emprego, esse número de 12,9 vai subir para 20. Bom, Tarcísio, obrigado. Acho que muito boa aí a tua fala, porque explica o que às vezes não está nas pesquisas. Só antes de eu passar para a Márcia, dizer que está nos acompanhando a Shirley Figueiredo, Sônia Maria, que é assessora do nosso deputado federal Vicentinho, a Eleni, a Eulália Bezerra, Elvis, Gustavo nos acompanhando, Manuel Andrade, você deve conhecer, Manuel Andrade, que é daí de São Bernardo do Campo, Aline, Oswaldo Marcon, José Lira, William, da Volkswagen, Tônio Pedreira, Jair Pini, Menezes, Leonardo Menezes, lá da minha cidade de Vaza Alegre, inclusive foi presidente do PT lá de Vaza Alegre, foi da secretária da Agricultura Familiar e é pré-candidata a vereadora pelo PT lá na cidade de Vaza Alegre. Que eu já aproveito para dizer para o pessoal de Vaza Alegre que é a minha candidata lá em Vaza Alegre, viu? O Gustavo, Matheus, o Toninho Garcia, Cristina Pictol, Cristina que falou muito bem na live passada sobre a questão da violência contra a mulher, e hoje nós estamos aqui com a Márcia, o Eduardo, a Ana Beatriz, a Lúcia Maria, a Hilton, Josafá, que é do Sindicato de Servidores Públicos aqui de Santo André, Camila Dantas e Aparecida Torres. Márcia, com você, Márcia. Então, dentro desse cenário que o Tarcísio muito bem colocou aqui para a gente,
com esse número de desempregados, a situação das mulheres é ainda pior, né? No início da pandemia, em março, 7 milhões de mulheres elas deixaram os seus empregos ou elas foram demitidas, né? E o que também aumenta ainda mais a desigualdade social, porque lá no topo da pirâmide estão as mulheres e as mulheres pretas, né? E essas mulheres que estão nos trabalhos, né? 92% dos trabalhadores domésticos desse país são mulheres, né? E desses 92% desses trabalhadores domésticos que são mulheres, 70% delas não têm registro em carteira, trabalham sem direitos, né? não tem direitos trabalhistas, não tem garantia nenhuma, e 74 dessas trabalhadoras são pretas. Então, é um pouco que o Tarcísio trouxe, né? Tem muita gente que continua ganhando dinheiro, mas só que a desigualdade, né, ela está aumentando, né? Porque tem muita gente desempregada, né? E nós hoje no Brasil nós temos 38 milhões, né, de pessoas abaixo da linha da pobreza e 27,2 milhões são mulheres, né, segundo os dados do IBGE. Então, as mulheres, elas são a maioria nos trabalhos informais, né, no pequeno comércio, na área da saúde, nos trabalhadores domésticos. Então, se de uma maneira geral o emprego vai aumentar e muito, como o Tarcísio muito bem colocou, para as mulheres vai ficar ainda mais difícil, né? Então, essa pandemia, ela afetou diretamente a vida das mulheres trabalhadoras nesse país. Ô, Marcia, queria só acrescentar mais um dado aí do que você está me falando aí, acho que despertou aqui uma outra coisa. Alemão, você falou que vai abrir os bares, comércio na cidade aí a semana que vem, né? Aqui a grande possibilidade, Tarcísio, de ter um decreto. Amanhã nós estamos aí esperando se vai ter ou não, porque o prefeito não informou os vereadores, mas a possibilidade de um decreto para abrir bares e restaurantes, com aqueles cuidados mas isso, Alemão, mas isso vai complicar ainda mais a vida das mulheres, que a Márcia está dizendo, porque as creches e escolas continuam fechadas, talvez só em setembro. E a mulher que trabalhadora, que tem filho e não tem onde deixar, faz o quê? Ela abandona o filho ou abandona o emprego? Mas isso não é possível, nós temos que pensar... Ela abandonou o emprego, né, Tarcísio? Não, claro, né? Porque a opção que dá para ela, como é que ela vai abandonar o filho? Ela abandona o emprego. Então assim, é muito ruim isso, né? Porque você abre a economia de um lado sem dar as condições para todo mundo disputar esses empregos. Então, a mulher está lá, tem uma criança, 5, de 6, não precisa nem ser criança pequena de creche, tem 5, 6, 7 anos, 8 anos. Vai deixar onde? Em casa trancada sozinho para ali poder trabalhar, se as escolas estão fechadas ainda? Isso não é possível pensar assim. Teria que ter um outro mecanismo, uma outra lógica. Do jeito que está sendo colocado, estão vendo os interesses dos pequenos comerciantes, dos grandes empresários, mas ninguém está olhando na outra ponta aí de quem é mais prejudicado, que são as mulheres e as mulheres negras, pretas, como ela está dizendo aqui, que justamente é quem fica em casa com os filhos. Vai. Isso é um crime contra essas pessoas, entendeu? Então, precisa pensar melhor. E tem uma coisa muito preocupante, né, Tarcísio? Muitas dessas mulheres são arrimos de família. O que elas vão fazer? Elas estão sozinhas, não é? E então, olha só a falta de estratégia, olha a falta de plano, olha a falta de diálogo com a população, não é? Por quê? Porque nós estamos à frente de um problema muito grave, né? Onde as maiores afetadas são as mulheres, e as mulheres, volto a dizer, as mulheres pretas, que estão lá na base da pirâmide. Precisamos perguntar para os prefeitos, Alemão, precisamos perguntar para os prefeitos, para o governador, que quer abrir tudo, o que faz com isso? Como é que trabalha esse negócio?
Porque eles falam assim, já está aberto tudo, está tudo resolvido para eles, eles tiraram o problema da mão deles, o problema voltou para nós. O dinheiro de R$600 teria que ser continuado até dezembro, até março do ano que vem. O Bolsonaro, irresponsavelmente, deu mais 2 meses. A gente tem que continuar a nossa luta para que esse dinheiro de 600 possa continuar. E para muita gente, entre ganhar o salário mínimo com os descontos que tem deslocamento, se ganhar os 600, dá para ficar em casa, entendeu? E cuidar do filho. E a hora que resolver o problema da pandemia, voltar às aulas, busca o trabalho. Agora, paga julho, agosto e o resto. E depois? Como é que vai viver até dezembro, até o final do ano? Até recuperar o emprego? Não podemos, em nenhum momento, nós precisamos ter essa responsabilidade para continuar dialogando com os moradores e moradoras, comerciantes, de todo esse risco, e não podemos ter a irresponsabilidade. Inclusive, o prefeito, já tem prefeito no Brasil dizendo que tem que abrir a economia, não importa o tanto que vai morrer. Claro que ele acompanha o que esse maluco, o Tarcísio, acabou de falar, porque se fosse por ele, não existia nem o abono emergencial. Ele quer dizer que agora é algo dele, mas ele era 200, depois queria vetar os 600, e principalmente quando fala da família de 1.200. E ele até hoje não acredita nessa situação. Só para dizer que aqui também está nos acompanhando o Jair Pini, que é o esposo da Iraci. Iraci faz um belo trabalho na comunidade ali da região de Vila Luzita, foi conselheira tutelar, e o Vicente Dutra é o irmão do Leonardo, lá em Neopomuceno, Minas Gerais. Estamos acompanhando aí. Bom, nós entramos agora, tem uma pergunta aqui, Márcia, que aí essa aqui direto aí para você, mas depois eu quero que o Tarcísio faça um comentário, que é da Ana Semion, que é a diretora daqui do Sindicato dos Servidores Públicos aqui da cidade de Santo André. Ela faz aí uma pergunta sobre a questão da casa-abrigo. E aí a Márcia conhece muito bem esse tema, tem atuado referente a esse tema, e ela coloca como o corte de 34% do orçamento das casas-abrigo do ABC impactou no acolhimento das mulheres que sofrem violência e precisam de serviço. Então, essa pergunta aí colocada pela Ana Semião, então eu passo, nesse momento, para a Márcia comentar referente a essa questão da casa-abrigo na cidade de Santo André. Obrigada pela pergunta. É Anne, né? Anne, né? A Ana Semion, ela é funcionária pública e diretora da executiva do Sinduseg aqui da cidade de Santo André. É Guarda Civil Municipal. Um abraço para a Anne. Então, aqui eu já vou aproveitar o espaço, né, para fazer uma reivindicação, né? Hoje, o consórcio intermunicipal, ele poderia estar sendo protagonista, né, numa estratégia de enfrentamento à pandemia aí pelos 7 municípios, né? Mas infelizmente o consórcio intermunicipal tem feito muito pouco, né, em todo esse cenário que nós estamos aí atravessando. E o corte, o orçamento, né, o corte no orçamento das casas-abrigos teve alguns impactos. Por exemplo, eu participei na gestão anterior do Conselho Gestor das Casas-Abrigo, e não foi em uma única reunião, Alemão Duarte, que nós debatemos que o valor que se era repassado para casas-abrigo era insuficiente para atender toda a demanda, né? Sempre estava faltando alguma coisa, né? E quando se teve o corte de 35%, imediatamente, né, as casas-abrigos contavam com um transporte, que era uma van, que transportavam as mulheres, os filhos das mulheres que estavam abrigadas, né, e já foi cortado. Isso impactou também na redução de funcionários, né, de educadores, assistentes sociais, psicólogos. O movimento de mulheres, quando houve o corte
no orçamento das casas-abrigo, nós fizemos uma audiência pública aí na Câmara Municipal, você acompanhou, né, Alemão? Através do mandato da vereadora Beth Sirac, pré-candidata a prefeita da cidade, inclusive, nós fizemos uma audiência pública, onde nós solicitamos do consórcio intermunicipal, o movimento, né, que fosse feito uma prestação, né, de contas, né, que nos mostrasse exatamente o que iria cortar com esse corte no orçamento das casas-abrigo. Até hoje nós não tivemos resposta, mas o movimento continua, né, cobrando o consórcio, continua acompanhando as casas-abrigos, continua fazendo as cobranças devidas junto aos órgãos públicos, mas, com certeza, Anne, as mulheres, se já era insuficiente o orçamento, e com o aumento da violência, Tarcísio, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, aumentou em 50% o índice de violência doméstica e 22% dos feminicídios. Ou seja, o que já era insuficiente agora está menor ainda. Então, nós precisamos debater e nós precisamos cobrar isso. Sabe, Alemão, nós precisamos saber por que caiu. Senão a gente fica discutindo a causa e não, a gente vê o efeito e não vai ver a causa. Desde 2017, 2018, o presidente do consórcio foi esse irresponsável aqui de São Bernardo, chamado Orlando Morando, que conseguiu brigar com todos os outros prefeitos e o que era consórcio regional virou consórcio de 3 cidades, porque 4 saíram. E o Paulinho Serra aí de Santo André, também muito irresponsável, quando assumiu o consórcio, reduziu o repasse das prefeituras para poder trazer as 4 que tinham saído. Então, eu disse, vou dar um desconto para vocês entrarem de novo. Aí os caras entraram, mas todo mundo com menos dinheiro. Aí acontece isso. Como tem menos dinheiro, vai cortar na violência das mulheres, vai cortar em outras tarefas que estavam sendo feitas, vai cortar na questão da segurança pública, porque, é claro, para poder resolver um problema de má gestão política do consórcio, desses 2 prefeitos do PSDB, eles fizeram essa lambança toda e agora não tem dinheiro para absolutamente nada. E quem sofre é a população que precisa, como a Márcia está dizendo. Aumenta feminicídio, aumenta a violência doméstica e caiu os recursos para poder dar conta disso. Então, é a forma como prefeitos que não sabem fazer gestão. Tenho muita saudade do consórcio quando foi feito com o Celso Daniel, quando foi feito com o prefeito Luiz Marinho. Que os 2 conseguiram tocar o consórcio como sendo um agente aglutinador das cidades. O Celso foi presidente do consórcio quando o PT nunca teve mais do que 3 cidades aqui. Então, era minoria e ele conseguia fazer articulação e trazia os prefeitos para poder ajudar no debate e construir políticas locais, regionais, e não só por cidade. Agora que não tem nenhuma prefeitura do PT, eles não se entendem e estão destruindo o consórcio, que é uma coisa importante para a gente pensar em políticas públicas regionais para o futuro. Então, assim, essa política desses 2 que querem ser candidatos de novo, querem continuar sendo prefeitos de novo, que nós temos que lutar muito para não ser, que os 2 só sabem fazer política miúda, não conseguem pensar a região, não conseguem pensar projeto de futuro, conseguem pensar só o local, o umbigo e não o todo que a população precisa. Nós precisamos, de fato, eleger outros prefeitos para poder mudar essa lógica, inclusive do consórcio, porque o consórcio podia ser indutor, inclusive, de desenvolvimento. O polo tecnológico não saiu. Nós estávamos discutindo isso, eles travaram e acabaram com o polo tecnológico, traria muito emprego agora na retomada da pandemia. O pessoal fala, mas o prefeito não pode fazer nada. Claro que pode. O consórcio com o polo regional de tecnologia poderia sair na frente, gerando emprego nas cidades. Nós brigamos, você é um que brigou muito para a Federal do ABC virar federal aqui, depois de 40, 50, 60 anos. Tanta gente, professor Luizinho, Sirac, tanta gente lutou por isso, antes deles outras pessoas. A Universidade Federal do ABC, ela tem ajudado muito pouco o desenvolvimento local. Porque se você não for lá discutir com o reitor, discutir com todo mundo que está lá dentro, eles vão cuidar da universidade, eles não vão cuidar de onde eles estão. Então, é papel do poder público pressionar a própria federal para ela se voltar para a cidade, botar para fazer estudos de doutorado, de mestrado sobre problemas locais, sobre geração de oportunidades, geração de possibilidades para a nossa gente. Agora, depende do gestor. Se você tem um gestor que não consegue fazer isso, ele não consegue fazer o quê? Então, vai ficar recapeando rua,
vai ficar pintando guia, vai plantar, vai fazer reforma de parquinho. Para isso não precisa de prefeitura, para isso precisa de zelador. Nós precisamos de gestor, prefeito, que possa ver no longo prazo e resolver os problemas da cidade, como é esse caso aqui da Casa Abrigo. Isso aqui não pode ser isso, teria que aumentar a verba, a receita, as possibilidades e não reduzir. Então, isso é falta de visão política de quem está nas cidades hoje tocando o consórcio. E mais que isso, né, Tarcísio, trabalhar também na prevenção, né, trabalhar, fazer uma política regional até de... nós temos que ter programas que eduquem os agressores, né, que trabalham na prevenção, porque muitas vezes o que acontece, é o que a gente fala, a gente enxuga gelo, né? As medidas punitivas, é necessário uma delegacia da mulher 24 horas? É super necessário. É necessário uma casa-abrigo? É super necessário. Mas nós também temos que trabalhar na prevenção. É inadmissível uma mulher ela ser espancada pelo seu companheiro. Então, assim, nós precisamos trabalhar na prevenção de tudo isso. E, como você muito bem falou, o consórcio, ele pode e ele deve fazer, né, criar programas e políticas regionais que vá trabalhar com isso, porque nós estamos no século XXI, a desigualdade social, nós não vamos conseguir combater essa desigualdade social se a gente não trabalhar com as questões de gênero, de raça. E está nos acompanhando aqui Davi Costa, mas está também a Silmara Colchão, que foi secretária na legislatura passada do Carlos Grana, secretária das Mulheres, que inclusive esteve aqui com a gente. Está a Ana Lúcia, a Guida Victória, o Antônio Silvia Pinto, que é o padre, que é o nosso presidente aqui do PT de Santo André, o João Batista de Souza, o Dentinho, só para lembrar, mandar um abraço ao João Batista, que junto com o João Batista nós criamos a lei do Laço Branco, e um trabalho maravilhoso que um grupo de homens aqui na cidade faz para orientar a não ter a violência doméstica. Então, um trabalho maravilhoso. A gente tem uma lei aprovada do Laço Branco, que é aquele maluco que entrou numa escola lá em Montreal, matou todas as mulheres e deixou uma carta dizendo que a mulher não tinha que estudar engenharia. Então, escrita aí por várias pessoas, um projeto de lei, inclusive aprovado aqui na casa. A Alice nos acompanhando, o Augusto Araújo, Divan Barbosa e o Austin Luiz. Bom, para ir fechando esse ponto, é dizer que o Tarcísio e o Tata Márcia colocaram questões aqui importantíssimas sobre essa questão, e quando se fala de consórcio, às vezes as pessoas não param para dar uma pensada. E o Tarcísio lembrou bem, quando o Marinho era presidente do consórcio, vários debates que faziam no consórcio regional, porque os problemas daqui de Santo André os problemas de São Bernardo, de Diadema, de Mauá, de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires, de todas as cidades, São Caetano, e não ter um planejamento de ações pensando nas cidades é lamentável. E aí que teve foi, como mencionado aqui pelo Tarcísio, discussões, briga, parte de prefeito sai do consórcio, e isso acaba tendo problemas, como aconteceu aqui na cidade, e é lamentável. Portanto, nós vamos dizer sempre que nós vamos continuar lutando por um direito de igualdade, um direito de oportunidade entre homens e mulheres. Então, mulheres não se batem, mulheres dá flores, dá carinho, dá paz, coloca a mulher na frente, não é do lado e não é atrás, é na frente para discutir as questões junto, trazer políticas públicas para a cidade de Santo André, para a região, para o Brasil. E aí, para fechar esse ponto, eu fecho dizendo que a região do ABC, nós temos a nossa pré-candidata, que é a nossa vereadora guerreira aqui na Câmara, junto comigo. Tenho orgulho de dizer que nós estamos no segundo mandato junto, que é a nossa pré-candidata a prefeito, a vereadora professora Beth Sirac. E estou aqui com o Tarcísio, que também está ajudando na coordenação, o nosso coordenador da campanha do pré-candidatura do Luiz Marinho em São Bernardo é o Rafael Marques, que foi presidente do nosso sindicato. Boa sorte também para o Luiz Marinho, por tudo que esse companheiro fez e, com certeza, vai fazer muito mais
para o povo da região do ABC e principalmente para o pessoal da cidade de Santo André. Olha, nós voltamos a um novo assunto aqui, que aí não tem como, nós estamos aí todos comerciantes preocupados. Nós temos aqui o Sérgio Marcon, que é um comerciante da região de Vila Luzito, e aí, claro, quando a gente olha a cidade como toda, a Márcia mora muito próximo da Oratório, Evangelista de Souza, Tamarati, muitos comércios, e nós temos aqui um comerciante de Santo André, o Sérgio Marcon, preocupado, né, também com o tema da pandemia, essa coisa abre, não abre, como é que vai se dar isso? Lembrando que o prefeito aqui poderia também ter cancelado parte desses meses de IPTU de quem é comerciantes, porque ficou com o seu comércio fechado, mesmo se abrir no formato que vai abrir agora, tem todos os cuidados, mas o Sérgio Marcon ele fala o seguinte: como esta pandemia, setores da economia estão despencando e, consequentemente, muita gente está perdendo o emprego. Acho que o Tarcísio até já comentou sobre essa questão. Há alguma ação concreta do governo federal para reverter esse cenário? Se sim, qual? Então, Tarcísio, começo com você aí, essa pergunta aí que envolve o governo federal, envolve reverter, como é que reverte esse cenário? Uma pergunta meio difícil aí do Sérgio Marcon, que tem um comércio lá na Vila Luzito. Sérgio, a pergunta é muito boa. Eu não sei qual governo federal você está falando. Se você estivesse falando do governo federal da Alemanha, eles fizeram. O governo federal da Alemanha está pagando o salário para os trabalhadores ficarem em casa e a empresa não tem que ficar pegando empréstimo, como aqui no Brasil, para pagar salário e depois tem que pagar empréstimo. Se fosse o governo da França, também está pagando o salário dos trabalhadores para não ser demitido. O governo federal da França para ficar em casa, não ser demitido. O governo cobre um salário até um valor que dá para o cara viver. E aí o empresário não tem que ficar ele pagando o salário. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você paga salário. Se você não pagar o salário, o problema é teu. E aí não dá. O que foi aprovado na medida 936 ali, que fala da redução dos salários, ela reduz em 25%, mas os 75% você, que é empregador, tem que pagar. Aí como é que faz? Aí não tem nenhuma medida. O Paulo Guedes não consegue pensar numa medida para ajudar. Inclusive naquela reunião do dia 22, lembra aquela reunião que foi lá, todos os palavrões do mundo, aquela reunião? Ele estava dizendo lá, as empresas grandes não vão ganhar dinheiro, com as pequenas a gente perde dinheiro. Tanto é que o dinheiro liberado, falado que foi liberado para as empresas, para socorrer as empresas, menos de 10% foi aplicado, porque se dificulta ao máximo para o pequeno poder pegar esse dinheiro e poder tocar, de fato, o trabalho dele, o negócio dele, para dar sobrevivência depois. Então, o governo federal brasileiro não fez medida nenhuma, e o Guedes está falando que o jeito de fazer é criar uma relação de trabalho sem encargo social, ficando cada vez mais precarizado o trabalho. Então, eu queria aqui, Alemão, você já conhece isso, que já falei várias vezes no sindicato, no nosso tempo, mas muita gente está nos assistindo e não viu. Se tiver hoje trabalho escravo, várias empresas não vão contratar os escravos porque tem que pagar o almoço e não tem o que fazer porque não vende o produto. Então, mesmo trabalho escravo, sem ganhar nada, pelo almoço, as empresas não vão contratar porque ninguém compra o produto final. Se não tiver demanda, se não tiver compra de produtos, se não tiver as pessoas com dinheiro para comprar os produtos, não vai produzir mesmo que não tenha salário. Então não adianta querer baratear ainda mais o salário dos trabalhadores, precarizar ainda mais, tirar ainda mais dos pobres e dos pequenos, porque os grandes não vão ganhar com isso, porque não vai ter ninguém para comprar o produto. Então, mesmo o trabalho escravo, se quiserem fazer isso, se o Guedes quiser tirar mais coisa ainda, que já está quase, pega os aplicadores que nós estamos vendo aí, que fez uma greve fantástica ontem, os motoristas de aplicativo. O cara ganha 70 centavos por quilômetro rodado para entregar um produto. Há 3 anos atrás ganhava 5,5. Ué, daqui a pouco o cara fala assim, para que eu vou trabalhar? Eu fico 24 horas trabalhando, não durmo, não como e não ganho salário mínimo, 7 dias por semana. Não vai funcionar, isso não funciona a economia assim. A economia funciona se todo mundo ganhar e conseguir consumir. Aí se vira. Infelizmente, o governo federal não fez nada. O que o governo federal faz? Tem que voltar a abrir a economia. Para ele é isso. Volta a abrir a economia e está tudo certo. Agora, centenas de milhares de pessoas que vão morrer, passou de 60 mil ontem. Hoje tem uma notícia de jornal que o ex-ministro aí da Mandetta diz que lá em março
A projeção dele era chegar a 100 mil no Ministério. Quando ele estava lá, não falou isso, mas agora que saiu, falou. Pô, nós vamos ter mais 40 mil mortos para ver que vai fazer o que depois. Então, gente, não tem absolutamente nada. O governo federal é irresponsável, está pouco se lixando para a população, não administrou isso daqui e não tem medida nenhuma para gerar emprego. Ele acha que o mercado, por si só, vai resolver. O mercado não vai resolver. Pô, muito bom esse debate aqui, muito bom esse debate aqui. Você, internauta, compartilhe na sua página, fale com seu amigo e sua amiga. Agora eu passo para a Márcia, mas só para dizer aqui para os ouvintes que o Brasil, desde o início, né, porque o Brasil ele não foi orientado só em março. O Brasil tem nota do final de dezembro dizendo das preocupações, depois, logo assim que passou o Carnaval, e o Brasil teve a primeira morte em março, dia 15 de março, em Santo André, a primeira morte foi dia 24 de março, até hoje, com mais de 60 mil, conforme o Tarcísio acabou de relatar, no Brasil, o governo ainda acha que não tem que fazer nada, e eu quero dizer o seguinte, acompanhei um vídeo do nosso eterno presidente Lula dizendo o seguinte, que o Brasil precisava fazer dinheiro, o Tesouro precisava fazer dinheiro para chegar para o povo da periferia, chegar para os comércios, que eu acho que era isso que o Sérgio queria dizer, chegar para o comércio, que aí está do lado onde a Márcia mora, na cidade de São Bernardo, Marinho Tarcísio, como você conhece, como o Marinho foi prefeito, conhece, fazer dinheiro para chegar lá na ponte, e não tinha, que eu acho que ser 600, não, tinha que ser até mais, como era a proposta do Partido dos Trabalhadores, pessoal da esquerda, que tinha que ser um salário mínimo. Aí gerava a economia e segurava a vida. Então, Márcia, com você. Então, acho que o Tarcísio colocou muito bem, né? O governo federal não tem feito nada, ele tem feito, sim, levado milhares de pessoas para as portas dos bancos, né? Numa desorganização, numa confusão muito grande, ali correndo o risco de se contaminar, né? Há uma burocracia, né, muito grande a todo pequeno e médio empreendedor que recorre aos bancos para pedir, né, empréstimos para ver se consegue, né, não fechar e não acabar com o seu pequeno negócio, porque as micros e pequenas empresas elas empregam muita gente, né? O índice de empresas, de pequenas e médias empresas que fecharam é muito alto e vão fechar ainda mais. Como você muito bem colocou, Alemão, hoje, se você vier aqui fazer uma visita na Avenida Itamaraty, aqui no distrito de Capoaba, aqui onde eu moro, né? Você vai observar que a Avenida Itamaraty, vários espaços já estão com a placa de aluga-se, passa-se o ponto, então já fecharam, né? E isso quer dizer pessoas desempregadas, né? Então, é isso que o governo federal tem feito. Ele tem acabado, né, com qualquer esperança que a pessoa possa ter. Ele não, quando teve que mostrar que o Estado, nesse momento de pandemia, é que o Estado precisa atuar, ele simplesmente se omitiu. A negligência é total, né? E não foi só, eu tenho que dizer, Tarcísio, não sei se você vai concordar comigo, que não foi só o governo federal, né? Se a gente observar, muitos prefeitos da cidade, eles aproveitaram dessa barbárie, dessa atrocidade que é o governo federal, desse insano, eu não tenho nem nome para dizer, eu costumo dizer que ele é o inominável, né? E se esconde atrás das trapalhadas do governo Bolsonaro, porque eles passam desapercebidos, mas os prefeitos também não têm feito nada. Eles também não têm estratégia, eles também não têm feito. Então, é muito difícil, e como o governo federal não atuou, e como você muito bem colocou, Tarcísio, não fez nada, o nosso barco está aí, né? E tem muita gente
em alto mar, nadando e sem colete, viu, Tarcísio? Pois é. Então, você lembrou bem aí, os prefeitos aqui da região, inclusive, apoiaram o Bolsonaro. Pode esquecer disso. Exatamente. O Dória apoiou o Bolsonaro. Então, assim, o que o Bolsonaro está fazendo, eles têm responsabilidade porque ajudaram a eleger. Sim. E, ó, alemão, ninguém fala direito, mas o IBGE calculou agora, de janeiro a março desse ano, o PIB caiu 1,5%. Antes de começar as paralisações da pandemia. 1,5% já caiu o PIB. É o fracasso total da política econômica que estava sendo feita. Agora estão falando que vai chegar a 9% negativo o PIB, porque da pandemia. Então, jogando toda a culpa do coronavírus. O coronavírus tem muita responsabilidade nisso, porque ele é a pandemia que nos... Mas a política econômica já estava fazendo o Brasil embicar, já estava aumentando o desemprego, já estava criando tudo isso. Porque as pessoas não podem mais, e está mudando, isso é legal, alemão. Há 6 meses atrás, a gente andava na rua e vinha muita gente falar assim, porque é meritocracia, eu estudei, então eu estou, não sei o quê. Agora, como todo mundo está na lama, parou de falar de meritocracia e a gente está falando de solidariedade. Mudou o discurso desses que achavam que eles estão bem porque é mérito deles. Agora, quando está mal, todo mundo já não é mais desmérito deles, né? Demérito deles. Agora não, agora nós estamos falando muito em solidariedade, nós temos que ser solidários com todo mundo. Então, o que o MST está fazendo no Brasil, de arrecadação de alimentos, da produção e reforma agrária para doação, para quem está com fome, isso precisa ser feito. Nós temos que incentivar e desenvolver essas coisas. Há 6 meses atrás, alemão, todo mundo falava, qualquer articulista de qualquer jornal escrevia lá que tinha que ter menos Estado. Privatiza o Banco do Brasil, privatiza a Petrobras, privatiza a Eletrobras. Agora você pega o editorial do Estadão dizendo que tem que ter mais Estado. Por que tem que ter mais Estado? Porque se o Estado não entrar, não recupera a economia e esses empresários, sem ter economia andando, eles perdem também. Então, o discurso de menos Estado foi embora, acabou. Agora é mais Estado. E o Guedes continua no dele de menos Estado, querendo vender agora o pré-sal de vez, querendo vender a Petrobras, a parte do pré-sal, querendo vender agora o Banco do Brasil. Falou isso naquela maldita reunião do dia 22, vendeu o Banco do Brasil, está pronto para vender, quando todo mundo está dizendo que agora tem que ter mais Estado para salvar o Brasil do buraco que está. O mercado não salva o Brasil. Quem salva o Brasil é o Estado fazendo o que precisa ser feito e o nosso povo tendo condições de trabalhar e consumir. Isso salva o Brasil. Se não for isso, então, como o Lula sempre disse, o pobre não é problema no Brasil, o pobre é a solução. Nós temos que saber colocar o pobre na economia. E para colocar o pobre na economia, o que você falou é verdade. O Lula falou, o governo tem que rodar dinheiro, fabricar dinheiro e distribuir. Porque quando dá o dinheiro na mão do pobre, vai para o consumo. Eu peguei um dado ontem do Maranhão. O Maranhão é o estado que a atividade econômica mais cresceu nesse período, 5%. Mas por que cresceu 5%? Porque é o estado mais miserável. Quase 90% da população conseguiu pegar os R$600, que é muito mais do que ele recebia antes. Porque é tanta... Você que é lá de Vargas Alegre, lá do ladinho, sabe que o Maranhão é um estado assim. Então, você pega os estados do Nordeste, o efeito do PIB do estado do Nordeste é menor do que nos outros estados, porque essa ajuda fez com que o cara conseguisse continuar comprando as coisas e vivendo de R$600. Então, se continuar esse valor por mais um período, você recupera a economia. Para os bancos, o governo deu 1,2 trilhão. Cada mês que paga R$600 para os pobres, dá 50 bilhões. Então, ele deu 24 meses de 50 bilhões para os bancos. E agora quer dar 5 vezes de 50 bilhões para os pobres. E 8 milhões de pessoas que se cadastraram ainda não receberam a primeira parcela. Ainda está em análise. 8 milhões que não receberam nada. Então, alemão, o governo federal tem muito por fazer e não faz. É os prefeito e governador daqui da nossa região têm responsabilidade nisso, sim, senhor. Pode cobrar ele que é o comer deles. É verdade. Bom, o Elvis Gustavo, ele está dizendo o seguinte, trabalha muito para melhorias de Santo André, tem todo o nosso respeito, tá? Obrigado aí, Elvis. Está dizendo que eu tenho todo o respeito, trabalho muito aqui pela cidade de Santo André. Sempre agradecido pela homenagem na Câmara para os campeões da Copa do Brasil. Bom, ele não quis dizer, mas é o time de Santo André, que foi lá no Maracanã, ganhou, foi campeão da Copa do Brasil, e a gente fez uma atividade aqui, trouxemos jogadores de futebol, Sandro Gaúcho, o Elvis e tantos outros, e a gente tem uma lei 9823,
da minha autoria, que fala todo dia 30 de junho é o dia do torcedor Ramalhão. Então, obrigado, Elvis, por estar nos assistindo e lembrando aí desta lei. Nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Eu falei que passa muito rápido, né? E aí nós já estamos aí com 55 minutos de atividade aqui. A gente não atrasa, começa no horário e termina no horário. Mas eu queria ver assim, você tem... Vou passar para a Márcia fazer suas considerações finais, depois você também, Tarcísio, mas o Ademir, ele está pedindo também, e aí direcionando aí a você, o que fazer para recuperar a indústria no Brasil. Então, já nas considerações finais, se vocês puderem também falar disso. Então, Márcia, com você, considerações finais, o Tarcísio, você continua na tela, porque nós terminamos sempre com uma apresentação de um vídeo no final. Vamos continuar se cuidando, usando máscara, usando gel. Se for pegar transporte público, eu termino essa live dizendo que dia 16 eu vou estar aqui com o presidente do sindicato e dizer, tive hoje várias conversas, quero parabenizar o trabalho que os motoristas estão fazendo aqui na região, tanto nos ônibus como também nos terminais. A gente está fiscalizando, estamos de olho. Então, com você, Márcia. Bom, primeiro eu quero agradecer, vereador Alemão Duarte, pelo convite, Tarcísio, pelo debate, aí, pelo bate-papo. Eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que nos acompanharam, as minhas amigas, a Sônia, a Cris, a Silmara, enfim, a todos que acompanharam através das redes sociais. Tarcísio, foi um prazer conversar um pouco aí com você, trocar ideias, aprendi muito hoje, alemão. Mais uma vez, parabenizar a sua equipe, né? Você tem uma equipe aí de mulheres fortes, né? Borretas, né? Eu gosto muito das meninas. E eu acho que o Ademir perguntou o que a gente precisa fazer para recuperar a indústria no Brasil, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, né, e o nosso é mudar, primeiro de tudo, né, é mudar os gestores que estão aí à frente dos municípios, né, a gente mudar esse governo federal, porque para recuperar qualquer coisa neste país, nós teremos que trabalhar muito, inclusive com a participação popular, né? A gente vai ter que criar políticas públicas, nós vamos ter que construir e debater junto com empresários, com a sociedade, e com esse governo que está à frente do nosso país, infelizmente, nós não vamos conseguir recuperar alguma coisa. Então, um forte abraço a todos e a todas, e mais uma vez, obrigada. Obrigado. E aí, já passando para o Tarcísio, vai dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Santo André, acho que tinha que trabalhar até para poder cuidar das indústrias aqui, que parte também já fechou. Tarcísio, com você, as considerações finais, se puder falar aí também para o Ademir, que está nos acompanhando. Falo sim, Ademir, porque nós tivemos 2 episódios agora, recentes, muito graves, que mostram que nós temos que mexer na política econômica do Brasil, na política industrial do Brasil. A história dos respiradores da China. Só a China produz respirador para o mundo inteiro. Isso está errado, não pode ser assim, porque quando faz desse jeito, o respirador que era nosso, comprado pelo Brasil, parou no porto lá nos Estados Unidos, o Trump pegou para ele e pronto. Então isso não é política, tem que ter política de segurança industrial, tem que fazer política das coisas industriais, desenvolver aquilo que interessa para a estratégia do país. Se for para pagar mais caro, pague mais caro, mas tenha aqui. E ontem saiu uma notícia mais grave ainda. Aquele medicamento que pode ser usado para quem está com a Covid em estado grave, que é um medicamento que não deram o nome, só falaram que é um medicamento, e quem está com estado grave, entrando com aquele medicamento, ele não cura, mas ele recupera mais rapidamente a pessoa. Não é um corticoide, é um corticoide, é isso que estão falando. Os Estados Unidos foi lá e comprou 3 meses da produção da indústria que faz isso, a única empresa no mundo que faz. Agora, 3 meses, o mundo vai ficar sem esse corticoide, porque os Estados Unidos comprou tudo para eles. Então, se não tiver política industrial obrigando as empresas a produzir aqui,
para o comércio, para o mercado local aqui. Se a gente não fizer isso, não vai ter desenvolvimento. Então, nós temos que fazer, voltar a ter substituição de importações, desenvolvimento local e criar um produto para o Brasil, que seja medicina. Tem várias empresas de produtos genéricos no Brasil, porque as grandes multinacionais não querem mais fazer genérico, porque não dá lucro, querem fazer o remédio de marca. Então, tem que incentivar essas aqui a poderem também fazer os remédios de marca na mão, que fica hoje desse pessoal que está aí, como nos Estados Unidos, comprando 3 meses da produção e deixando o resto do mundo morrer, gente, porque são irresponsáveis, mas como tem muito dinheiro, pode tudo. Então, tem muita política industrial para fazer, com desenvolvimento local, com as prefeituras desenvolvendo coisas, os governos de estado desenvolvendo coisas, polo tecnológico, para colocar as universidades federais para poder desenvolver produto. Eu canso, Alemão, de falar, vira doutor numa universidade, faz um baita trabalho de pesquisa e põe no arquivo, e fica lá na estante, ninguém mais vai ver aquilo lá. Tem que dirigir isso para as necessidades da população, para desenvolver produtos que a população vai consumir. Aí você recupera a economia, recupera tudo mais. Eu queria agradecer umas pessoas aqui de São Bernardo que entraram também na minha página aqui, o Casey Damasceno, o Valdir Davi, é um grande companheiro nosso, você conhece, o Jânio Isidoro, o Paulão do Bofim, André Norberti, mais outros aqui, que estão aqui acompanhando pela minha página também. Acho que isso é bacana, porque você tem um mandato muito bom, muito digno. Queria cumprimentar a tua equipe, que trabalhou muito bem para poder realizar isso aqui. Márcia, é um prazer ter dividido essa bancada aqui com você, bacana, é legal. E queria dizer, Alemão, para você, que Santo André precisa ter um vereador com a tua cara e com o teu perfil. Faço votos, quero trabalhar muito para que a população de Santo André entenda isso e te reeleja com mais votos ainda do que você foi eleita a primeira vez, e que também tenha a coragem de eleger uma mulher como a Beth, para ela poder ter sensibilidade que as mulheres têm, para poder nos ajudar, a sensibilidade, a inteligência que ela tem, para poder ajudar a cidade de Santo André a poder ser a potência que era no passado e que um governo como esse do PSDB está jogando para o lixo. Então, eu torço muito para que a cidade de Santo André possa eleger vocês dois esse ano, e mais uma bancada enorme de gente boa, para vocês poderem fazer 4 anos para a cidade de Santo André voltar a brilhar, né? Parabéns ao seu mandato pelo esse trabalho todo, e vamos torcendo para vocês aqui, viu, meu querido? Obrigado, Tarcísio. Nós vamos continuar trabalhando por uma Santo André melhor. Então, você que está nos assistindo, mande sempre para o nosso mandato através do número 97 30 13 699. Está o Marcos Antônio Badu Silva Castiglione, que foi conselheiro tutelar, nos acompanhando. Marcos Olávio, que é escritor e morador da cidade de Santo André. Marcos Paulo, Carlos Grana, que conhecido demais por todos nós aqui, foi prefeito aqui da cidade. Nelson Banhara, assessor, morador da cidade, assessor do nosso deputado federal Vicentinho. Lázaro Bezerra, Alcideia Miguel, irmã do Robson Miguel, companheiro aqui da cidade também. Ademir, que nós mandou a pergunta. José Marcos, que é o Nenê, morador, inclusive, os últimos condomínios feitos na região do ABC, que é na Adriático, feito pela Dilma. Um abraço, Nenê, que eu aproveito para mandar um abraço aos 5 lá do prédio, João Bosco, Dodô e todos os moradores que moram lá no conjunto. O Almir Lima. Então, nós estamos aqui nesse momento terminando a live. Agradeço sempre a você, moradora, você, morador, principalmente da cidade de Santo André, que nos acompanha. A gente vai continuar trabalhando muito, como o Tarcísio falou, e Márcia, aqui para uma Santo André melhor. Irmão, pré-candidato a vereador da cidade e a pré-candidata a vereadora, professora Beth Cirati. Nós estamos agora terminando a nossa live. Fique aí na tela, que nós terminamos sempre. Vamos anunciar agora o vídeo. Campanha Sinal Vermelho sobre a violência contra a mulher. Passamos uma na quinta-feira da semana passada e hoje de novo, para que as pessoas possam gravar este vídeo tão importante que vamos passar neste momento. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica.